É isso aí, pessoal. Agora eu vou tratar daquilo que a gente pode chamar de competência para tributar o ITCMD. E aqui a gente tem uma confusão aí entre a legislação do Acre, a lei estadual, né, a Lei Complementar 373 de 2020, e o posicionamento mais recente do STF. Que eu levo para a prova, professor. Então a gente vai mostrar tudo que está escrito aqui para ficar mais fácil para você entender depois o parecer do STF e para você também entender como é que você levaria para a prova. No final eu faço uma questão inédita para a gente só treinar esse conceito, já que esse tipo de questão é muito comum na prova e mais importante ainda é que tem muita chance de cair na prova até de direito tributário, não somente na prova de legislação, porque a regulamentação da competência para tributar, nesses casos, está prevista na própria Constituição Federal e entra lá no Sistema Tributário Nacional, lá no artigo 155, inciso número 1 da Constituição Federal. Então vamos estudar junto? Vamos para cima? Então vamos lá, vamos ver o que a princípio eu estou querendo falar com vocês. Olha só, a regra está prevista no artigo 8º da Lei Complementar 373. Ele fala assim, ó, o imposto de que trata esta lei complementar é devido ao Estado do Acre. Então a importância é, eu quero saber qual é ou quais são as situações onde o imposto é devido para o nosso Estado, tá? Então, primeiramente, a regra mais simples, a do bem imóvel. Basta que o bem imóvel se localize em qualquer parte do território do Acre. Então, como o bem imóvel, né, segundo a doutrina, não pode ser retirado sem causar grave destruição, né, no bem, então ele não muda de lugar. Então, onde ele está é para onde é devido o tributo, o ITCMD. Então, há a transmissão do bem imóvel, aonde ele se localiza é para onde é devido o tributo. Se se localiza no nosso estado, fechou. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Tudo bem? Então, essa parte é mais simples. Quanto aos bens móveis, então, bens móveis são aqueles que são colocados em movimento pelo homem sem causar grave dano ou fratura. Então, pode ser dinheiro, pode ser crédito, pode ser ações, pode ser veículos, pode ser cotas, podem ser valores de qualquer natureza, bem como os direitos a eles relativos relacionados, e forem transmitidos em decorrência de inventário ou rolamento processado nesse Estado. Então, forem transmitidos em decorrência de inventário ou rolamento processado nesse Estado. Então, veja, isso aqui é a situação relacionada à causa-morte. Então, na causa-morte, basta que eu verifique aonde se dá o inventário ou arrolamento. Se ele não falar nada, professor, então existe uma regra geral no Código de Processo Civil, né, inclusive no novo, que fala a respeito disso. E diz o quê? Aonde é o último domicílio conhecido do de cujos é aonde deve se dar no seu inventário ou rolamento. Então, às vezes, ele não dá na prova necessariamente o local do inventário, mas diz que a princípio de cujos morava, residia, era domiciliado num determinado estado. Então, regra geral vai ser para esse estado. Ah, professor, mas se ele tiver pluralidade domiciliar, aí, meu querido, aí a gente tem que resolver de outra forma, porque não há uma preferência domiciliar. Se ele tiver vários domicílios, pode ser que ele possa, né, os seus herdeiros possam escolher qualquer um dos domicílios para fazer ali o seu inventário, principalmente se for extrajudicial, fica mais simples, inclusive. Tudo bem? Mas veja lá, também vai ser o local onde está o herdeiro ou legatário, se for domiciliado nesse estado. Aqui é que eu vou marcar aqui, ó, com uma regrinha interessante. Ó. Por quê, professor? Vou até marcar aqui. Deixa eu ver se eu marco aqui, ó, verde. Herdeiro ou legatário for domiciliado nesse estado. Por quê? Porque a regra para o herdeiro ou legatário ser domiciliado no estado e ter isso, algum tipo de competência para o nosso estado, ela está relacionada com uma outra parte. Ó. No caso de transmissão de bens móveis, títulos, créditos, ações, cotas e valores de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos e... Né? Então, ele está falando bens móveis, né? E o inventário ou rolamento tiver sido processado no exterior. Aí vem regras que dizem assim, ó, se o bem, né, se o inventário ou rolamento foi feito no exterior. Então, a pessoa residia lá e faleceu lá, o inventário foi lá, e aí o que acontece? A transmissão causa-morte desses bens móveis vai ter como destino de ITCMD o local onde está o herdeiro ou legatário. Herdeiro é aquele que recebe, né, a herança, no caso aqui, normalmente os herdeiros necessários, legatário é aquele que recebe parte em testamento.
ou de cujos, a pessoa que veio a falecer, era residente domiciliado no exterior, ainda que inventário ou rolamento se tenha processado no país. Aí eu claramente coloquei aqui, ó, cuidado com o STF. Por quê, professor? Porque, veja, essas regras aqui, elas estão de acordo com o que a princípio preveu a Constituição Federal. Como assim, Tudão? A Constituição Federal prevê que na situação das regras constitucionais, né, não poderem ser verificadas, a Constituição diz assim, então você vai precisar, né, então de uma lei complementar nacional tratando a respeito do assunto. Então essa lei complementar nacional tratando do assunto ainda não foi publicada. E exatamente por ela não ser publicada, os estados usaram a sua competência suplementar, que a gente estudou durante muito tempo, né, falando, tem os estados a sua competência complementar. Então os estados então usariam a sua competência complementar justamente para regularizar essa situação, né? Então, justamente para regularizar esta situação. Só que o que acontece? Os estados não, né, fizeram essa lei complementar, mas o Supremo não aceitou recentemente, né? Ele se posicionou contrário a essa posição. E isso é muito importante. Vou até colocar aqui, ó, para a gente poder ver. É bom fazer aqui a aula ao vivo, porque a gente está, né, como se eu estivesse na lousa, né, praticando aqui a lousa com vocês. Só que a lousa agora é eletrônica, depois vocês ficam com tudo isso aí, com material de estudo para vocês, né? Então, né? Então, ó, tanto é que eu estou falando que eu vou até deixar o texto anterior e o texto novo, para vocês verem que eu estou falando que é uma realidade daquilo que, a princípio, a nova reforma tributária já colocou aí para vocês, ó. Vou botar o texto anterior, vou botar o texto novo para vocês, depois eu vou cortar, tá bom? Então, ó, as regras de competência, né? As regras de competência estão lá no artigo 155, por isso que eu falo que eu estou falando aqui tem grande chance de cair na prova também de direito tributário, como é uma tendência da CESP, tá? Então, vou botar aqui o tema dessa situação aqui, ó, vai ser a competência. Então, eu teria que escrever aqui na lousa, ó, para tributar o ITCMD, tá certo? Então, aqui, ó, competência para tributar o ITCMD, tá certo? Então, ele fala, o ITCMD, relativamente aos bens imóveis e seus direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou seja, onde ele se localiza, se é no Acre, tributo para o Acre. Quanto aos bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o arrolamento ou inventário. Veja que após a emenda 132 de 2023, olha só, isso aqui foi revogado. Opa! E aí, eu vou para a regra que está de acordo com o novo texto. Compete ao Estado onde era domiciliado o de cujos. Por que onde era domiciliado o de cujos? Porque o CPC já disse que o local onde é domiciliado o de cujos é o local para onde deve ser feito o inventário ou rolamento. Então, olha só que interessante, houve uma mudança do texto constitucional a respeito disso. E é legal que o aluno já conheça, né? Agora, isso aqui é que gerou grande confusão, ó. Vou até botar no tal do verde que a gente está usando aqui para essa matéria. Ah, não, vou botar em vermelho e cobrir com verde. Cobrir com verde. Tá. Então ele fala assim, ó. Terá competência para a instituição regulada por lei complementar. Você pode pensar, mas se a União não fizer a lei complementar, o Estado vai fazer a dele. Mas não é isso que o Supremo Tribunal Federal falou. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, vou pegar então o endereço do donatário. A gente vai ver isso mais adiante na lei estadual do Acre. Se o de cujos possuía bens, era de residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior, vou ver então o domicílio do herdeiro ou legatário, que é o que normalmente as leis estaduais prevêem. Olha o que aconteceu com a lei estadual aqui do Acre. O imposto de que trata essa lei complementar devido ao Estado do Acre, no caso dos bens móveis, de novo, vou novamente para bens móveis, títulos, créditos, ações, cotas e valores de qualquer natureza,
bem como dos direitos legislativos, e forem transmitidos por pessoas sem residência ou domicílio no país, opa, então a pessoa não tem residência ou domicílio no país, ou seja, ela está morando no exterior. Então vai ser para o donatário domiciliado no Estado. Tá certo? Então, e o que a princípio estamos vendo aqui, significa também serve para a transmissão de direitos. Professor, por que então o Supremo Tribunal Federal declarou isso? Muitos processos chegaram até o Supremo, inclusive a gente vai ver aqui mais adiante, que 14 estados já tinham vários processos, aliás, todos os estados, mas 14 chegaram lá no Supremo com esse questionamento. Se era constitucional ou não cobrar, inclusive o estado do Acre. Né? Então esse assunto que eu estou falando cabe bem para a prova de tributário, cabe bem para a prova de legislação, cabe para a prova discursiva, meu querido. É bom você conhecer o que eu estou falando aqui. Por favor, trate a respeito desse assunto com carinho. Né? Guarde esse assunto com um determinado carinho, porque ele acaba sendo muito importante, muito relevante para a gente poder entender como é que funciona aí nas situações da legislação. Olha só o que ele fala para nós. Ó. Aí ele vai falar o seguinte, ó, o Supremo declarando aqui a respeito da situação. Ó, matéria do dia 23/2/2022. Então não faz muito tempo, nem caiu em prova. O STF invalida leis estaduais. O STF invalida as leis estaduais que regulamentam o imposto sobre heranças e doações no exterior. Ao analisar as ações ajuizadas contra leis locais, o plenário aplicou o entendimento fixado anteriormente em julgado de recurso com agora a repercussão geral, ou seja, o que nós estamos falando serve para todos os estados. O Supremo Tribunal Federal reafirmou que o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, nas doações e heranças constituídas no exterior, não pode ser regulamentado pelos estados em razão da ausência de lei complementar federal sobre a matéria. Com base nesse entendimento, o plenário julgou inconstitucionais leis de 14 estados que tratavam do tema. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 18 de fevereiro de 2022, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidades ADIs ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, PGR. A controvérsia tratada nas ADIs foi objeto de análise pelo STF no julgamento do recurso extraordinário. Ó, esse recurso aqui acaba sendo interessante, né? Com repercussão geral, tema 825. Recurso extraordinário 851108. Na ocasião, o tribunal assentou que os estados e o Distrito Federal não têm competência legislativa para instituir a cobrança do imposto quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliado ou tiver seu inventário processado no exterior, nos termos do artigo 155, parágrafo 1º, inciso número 3 da Constituição Federal. A competência para a instituição do ITCMD deve ser disciplinada por lei complementar federal. Ou seja, ele simplesmente desqualificou as leis estaduais a respeito do assunto, indicando que ainda falta a lei complementar federal para trazer as normas gerais. No julgamento das ADIs, o plenário declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais editada em desconformidade com esse entendimento. Então, o que a gente está lendo ali no artigo 8º, né, da lei estadual aqui, para nós é como se fosse, né, segundo o Supremo Tribunal Federal, agora pasmem, né, eu preciso falar isso para você olhando nos seus olhinhos. Para nós, segundo o Supremo Tribunal Federal, é como se ele declarasse, ó, aquele artigo 8º lá, que ele está lá declarando a respeito dos bens do exterior, ou doador domiciliado no exterior, e a tributação para o Estado do Acre, ou bem-estar no exterior para o Estado do Acre, aquilo lá é inconstitucional. Então, o assunto aqui é muito importante porque na prova de tributário você tem que deixar bem claro, é inconstitucional. Agora, tomem todo cuidado, porque na prova de legislação tributária pode ser que o avaliador simplesmente pegue o artigo 8º e coloque ele na prova. Então, a gente tem que conhecer tanto a situação para o direito tributário como para a legislação. Para a legislação, eu ainda garanto para você, pode ser que o Estado do Acre ainda esteja lavrando auto-infração sobre isso. Por quê? Porque o auditor fiscal ele tem que seguir a lei. Ele não vai seguir a jurisprudência. E a jurisprudência, a princípio, ela vai determinar algum tipo de atitude quando a lei for alterada. E a lei precisa ser, né? Ela precisa ser, né, colocada ali em constitucionalidade e falar para os auditores, ó, vocês não podem mais utilizar essa lei. Então o que você está falando para mim, Tudão, é que pode ser que o Estado ainda esteja, e até na nossa prova pode ser que seja cobrado literalmente aquilo que está no artigo 8º, exatamente o que eu estou falando. Então tomem cuidado. É diferente o posicionamento que eu vou ter com vocês na prova
de legislação com o posicionamento que eu vou ter com vocês na prova de direito tributário. Meu Deus, Tudão, isso gera uma confusão na cabeça do aluno. Imagina na cabeça do contribuinte, né? Então, todo mundo aqui sofre com essas situações, né? Então, essa é uma situação interessante. Mas, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer umas questõezinhas aqui. É simples aqui a questão, mas ajuda você a ter um entendimento do que eu estou falando, ó. Vamos ver, vamos responder aqui para mim, por favor. Me ajudem aqui a responder essas perguntas, ó. Ana reside em São Paulo, doa um imóvel situado em Rio Branco para Pedro, que reside em São Paulo. Para onde é devido o tributo? Esse tipo de pergunta é muito simples, né? Mas é justamente aquelas que caem na prova. Então, ITCMD para o Acre. Por que, Tudão? Porque o imóvel, mesmo sendo ali uma doação, né, o imóvel está no Acre. Então, local onde se situa o imóvel. Então, toda vez que é imóvel é muito simples, é só pegar o local onde está o imóvel, né, professor? Exatamente. Agora veja a segunda pergunta. Ana reside em São Paulo, doa dinheiro referente à venda desse imóvel, lá situado em Rio Branco, no Acre, para Pedro, que reside em São Paulo. Então, ela doa o dinheiro. Dinheiro é um bem móvel. Ah, então aqui, né, professor? Ah, para Pedro, que reside... Ah, deixa eu tirar aqui Pedro, que reside em São Paulo, vou botar Pedro, que reside em Santa Catarina, né? Vou botar outra siglinha aqui para ficar mais fácil. Ou para ter mais opções, né? Então a gente tem um estado do doador, um estado do donatário e aonde então vou botar tudo aqui, ó. Né? Um Pedro lá em Santa Catarina. Vamos lá. Ana reside em São Paulo, doa dinheiro referente à venda de imóvel situado no Rio Branco do Acre para Pedro, que reside em Santa Catarina. Como a doação agora é de dinheiro, o ITCMD, no caso da doação, ITCMD para qual estado? Então aqui para domicílio do doador, São Paulo. Porque estamos falando... Então, na primeira é porque estamos falando da doação de um bem imóvel, né? Doação de bem imóvel. Na segunda, estamos falando de uma doação de bem móvel. Beleza. Ana faleceu, pronto. Seu inventário se deu em São Paulo. Olha, aqui ele deu a proposta do inventário. Por quê? Porque a última residência dela provavelmente foi em São Paulo. Transmite imóvel situado no estado do Rio Branco para o Pedro residente em Santa Catarina. Então, veja, de novo, agora, para onde o ITCMD nessa terceira situação, que é uma situação causa-morte? Veja que o falecimento se deu em São Paulo, o inventário se deu em São Paulo, o imóvel está no Acre e Pedro, que agora se transformou no herdeiro, né? Ele, a princípio, está lá em Santa Catarina. Então, aqui, de novo, ITCMD para o Acre. Então, por quê? Porque estamos numa situação causa-mortes de bem imóvel. Então, fechou. Você vê que a gente consegue matar a questão também aqui. Agora, Ana faleceu, seu inventário se deu em São Paulo, transmite dinheiro relacionado à venda do imóvel situado no estado do Acre, né, para Pedro, residente de Santa Catarina. Então, na verdade, não é que ela transmite, na verdade, houve inventário e houve a transmissão dos recursos. Para onde é o ITCMD aqui, ó? O ITCMD aqui, no caso, ITCMD para São Paulo, porque estamos diante de uma situação do bem imóvel, né? Bem imóvel causa morte. Beleza? Então tá certo. E por último, Paulo mora nos Estados Unidos. Doar um ônibus escolar antigo para a escola particular Cidadão Feliz, né, situada no estado do Acre. Importa que, a princípio, Paulo está nos Estados Unidos? Para a legislação, Tudão, é isso que vai cair na prova, cara. Para a legislação do Acre, não importa. Está escrito aqui na lei, claramente, né? Se o doador está lá fora do país, né? Então, o domicílio do doador está fora do país, a competência para tributar vai ser determinada pelo domicílio do donatário. Se o donatário é pessoa física ou jurídica, se o que está sendo transmitido é um ônibus veicular, não importa. Né? Se a escola é uma escola particular, vai pagar ITCMD. Segundo a legislação do Acre. E segundo o STF? Segundo o STF, nem está no nosso campo de incidência. Por quê? Porque falta a lei complementar federal para tratar do assunto. Professor. Então, ó, segundo a nossa legislação estadual, né?
Aqui o ITCMD para o Acre, domicílio do donatário. Agora, segundo o STF, não incide. Caramba, Tudão, eu vou precisar prestar muita atenção nesses quadros. Por favor, se você a princípio já estudou isso ou não estudou isso, né? Por favor, tomem todo o cuidado. A banca conhece bem isso aqui que eu estou falando. Lembrando que a CESP faz as provas de procurador do Estado, de todos os estados brasileiros, muitas provas de procurador, então ela usa muita jurisprudência nas provas. Não me assusto se isso aqui cair na nossa prova discursiva, mas isso não vai pegar você. Nós estamos aqui preparados, meu querido. Quero dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui para arrancar a vaga. Fica firme no propósito. Você vai ser fiscal, técnico, contador da Receita Estadual do Estado do Acre. Fiquem com Deus e até a próxima.